Olá, pessoal! Então, estamos aqui mais uma vez no Saúde em Foco, né? Seguindo todas as normas da vigilância e de proteção, de acordo com a pandemia. Então, os nossos convidados hoje vão ser por vídeo, né? Online. E a nossa temática hoje é uma temática bastante polêmica, né? Que é sobre a gravidez na adolescência. Vai participar conosco a enfermeira mestranda Amanda, né? Depois vai participar por meio de vídeo a Maquilaine, médica, também mestranda, aqui do Programa de Saúde Materno-Infantil, da UFN, que é médica da 4ª Coordenadoria de Saúde e professora na UFSM. Junto também nós temos hoje a participação da enfermeira Daiane, que é coordenadora do PSE aqui em Santa Maria. Então, para iniciarmos assim sobre essa temática, eu queria colocar sobre a importância que é o PSE, né? Que é o Programa de Saúde do Escolar. Eu tenho trabalhado muito nessa questão, junto com outras colegas aqui da UFN, e o PSE ele tem várias vertentes, né? Vários eixos temáticos. É um programa do Ministério da Saúde que envolve saúde e educação. Aqui em Santa Maria é junto com a Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação. E tem vários eixos temáticos. Mas hoje nós vamos nos deter aqui, principalmente com relação à educação sexual e à prevenção de gravidez na adolescência, tá bom? Então, nós chamamos, para iniciar, né, sobre esse tema, a enfermeira Daiane, né, da Secretaria Municipal de Saúde. Olá, pessoal, tudo bem? Então, me chamo Daiane, sou enfermeira de formação, coordenadora do Programa Saúde na Escola e da Política do Adolescente no município de Santa Maria. Então, hoje gostaria de conversar um pouco com vocês em relação à importância que esse programa exerce, né, em relação tanto à criança como ao adolescente. Esse é um programa intersetorial entre a saúde e a educação, né, que foi criado por meio de uma portaria em 2007 e na qual o município de Santa Maria teve adesão em 2014. Desde então, nós tivemos sempre um acréscimo, né, de escolas parceiras também dos serviços de saúde, e hoje nós estamos em 2020 com 79 escolas, sendo 76 até o ano de 2019, e este ano nós conseguimos fazer uma adesão de mais de 3 escolas, sendo as 3 estaduais. Então hoje nós temos 79 escolas municipais e estaduais. Envolvem desde creches, escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né, e também a educação de jovens e adultos. Então, a gente pode perceber, né, ali pela fala da enfermeira Daiane, o quanto a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, eles têm se envolvido, né, com essa temática. Além disso, eu acho que convém assim, a gente salientar com relação ao PSE e à prevenção, né, de gravidez na adolescência, que é a nossa temática de hoje, que a demanda é muito grande das escolas com relação a isso. Nós, aqui na UFN, né, por meio de várias atividades extensionistas que nós temos, a gente tem tido esse contato com vários alunos, com vários adolescentes nas escolas. E a gente percebe o quanto ainda existem dúvidas com relação a isso, né? E, por outro lado, existe uma preocupação muito grande com relação a se essa adolescente vier a engravidar, as complicações que essa gravidez pode trazer. Então, para falar, né, sobre essas complicações, eu chamo a médica mestranda,
né, a Maquilaine, que vai, por meio do vídeo, colocar para nós. Olá, professora Regina. Olá, os demais convidados e telespectadores. Agradeço o convite para falar de um tema tão relevante que é a gestação na adolescência. Para começarmos a falar sobre as complicações da gravidez na adolescência, é importante que se fale inicialmente sobre alguns fatores relacionados a essa situação. Um desses fatores é a dificuldade do adolescente buscar uma unidade de saúde e quando ele busca, muitas vezes existe a barreira de acesso. A equipe não acolhe esse adolescente, vendo qual a sua necessidade, orienta a agendar em outro momento e isso faz com que ele não busque mais o serviço. O adolescente ele tem um imediatismo e quando ele decide ir à unidade, principalmente quando se fala em sexualidade, é porque ele ou já está transando ou planeja transar nos próximos dias. Então, perde-se nesse momento uma janela de oportunidade na captação desse adolescente e de se trabalhar em relação a ele ter uma vida sexual mais saudável. E a gente observa que muitos serviços ainda não têm implantado atenção integral à saúde do adolescente. Segundo o Ministério da Saúde, o adolescente ele deveria ser visto rotineiramente, pelo menos 2 vezes ao ano a partir dos 10 anos de vida. Isso porque a adolescência é onde acontece um dos picos maiores de crescimento e também acontece o desenvolvimento puberal. É importantíssima a vinculação desse adolescente à equipe da saúde, para poder tirar as dúvidas, as tantas dúvidas que afligem nessa fase da idade. Sem contar nos outros cuidados de saúde, a verificação de pressão, alguns exames que também são necessários nessa fase da idade. Ainda existem muitos tabus e também a gente observa também uma lacuna no preparo dos profissionais, principalmente em lidar com temas como sexualidade. Sem falar na dificuldade da maioria dos pais em falar abertamente sobre esse tema com os seus filhos. E falando em pais, também a gente observa que muitos serviços negam atendimento aos adolescentes se eles não vierem acompanhados dos pais, desconhecendo e descumprindo o direito à privacidade do adolescente. Na adolescência é indicada a dupla proteção, ou seja, a utilização do preservativo e outro método associado, o que seja ou anticoncepcional oral, injetável ou outro de acordo com cada pessoa. Alguns trabalhos mostram que os adolescentes têm informação sobre os métodos, mas acabam utilizando de forma errada, o que reflete a falta de uma orientação adequada. Outro fator importante de ser levado em conta é a questão da violência sexual. Abaixo dos 14 anos, sempre deve-se levar em conta isso, pois muitas vezes a adolescente pode ter sido coagida a uma relação sexual por alguém adulto mais maduro em troca de algum benefício, principalmente nas situações de vulnerabilidade social. Deve sempre investigar bem o caso, para buscar mais informações e levar em conta a idade do parceiro, que pode ser outro adolescente também, e pode ter sido consensual ou não. Agora, respondendo uma questão inicial sobre as complicações da gravidez na adolescência. A adolescência é um fator que agrega risco a uma gestação. Várias publicações mostram que a gestante adolescente pode ter mais situações de toxemia, prematuridade, baixo peso, abortamentos, morte perinatal, entre outros. Mais uma vez, chamamos a atenção na vinculação das e dos adolescentes aos serviços de saúde, para saberem que podem contar com as equipes sempre, captando precocemente a gestante adolescente e fornecendo todos os cuidados necessários. É importante também trabalhar com planejamento familiar em todas as faixas de idade, inclusive nas adolescentes,
pois elas fazem parte das mulheres, do grupo de mulheres que a gente chama de mulheres em idade fértil, que é dos 10 aos 49 anos. É muito importante que a gestação seja desejada e planejada, e não simplesmente aceita. Ou seja, já que ficou grávida, tudo bem, vamos ver o que acontece. E essa gestação ela não seja desejada e planejada somente porque a adolescente não tem uma alternativa melhor, não tem um projeto de vida que faça com que ela busque estudar e se preparar para uma vida melhor. Para isso, é necessário que se busquem soluções intersetoriais. Só a saúde e a educação não vão dar conta dessa situação. Então, envolver as secretarias de desenvolvimento social, geração de renda, organizações não governamentais e as próprias universidades, que também podem ajudar e muito na mudança desse cenário. Todos juntos, não somente um setor isolado do outro. Outra situação que também chama atenção e que é bastante preocupante é a questão da sífilis e as outras infecções sexualmente transmissíveis, que muitas vezes vem associada a uma gestação que não foi planejada, não foi desejada e nem foi cuidada. Então, escutando, né, o que a Maquilaine colocou para nós, quantos fatores podem interferir na vida de uma adolescente numa gravidez precoce ou numa adolescente que engravida. E eu acho que todos esses aspectos que a Maquilaine trouxe para nós nos leva a pensar e repensar sobre as ações que são planejadas, efetivadas, né, organizadas, que levam em consideração a atenção aos adolescentes. Eu me preocupo falando nisso, e sempre faz muitos anos que eu trabalho com essas questões, porque imaginem vocês, até parece assim que vai, né, quanto que está de idade, né? Mas desde 92 eu escutava muito falar isso. Quando nós íamos nas escolas, imaginem, em 1992, nós íamos nas escolas falar com os alunos. E daí os alunos diziam assim, mas a gente ia falar sobre sexualidade, sobre IST, prevenção de IST, né? Sobre prevenção de gravidez na adolescência. E os alunos diziam assim, enfermeira, vocês têm que vir falar isso com os nossos pais. Daí, ou eles diziam assim, vocês têm que falar isso com os professores. E quando a gente falava com os professores diziam assim, vocês têm que falar isso com os nossos alunos e têm que falar sobre esse tema com os pais dos nossos alunos. Então, para vocês verem, assim, em 1992 eu escutava isso. E hoje, 2020, eu ainda escuto. Então, o que existiu? Existiu um viés, né? Existia um viés. A criança era cuidada, era tratada, era levada ao pediatra. Depois, só lembravam quando era adulto. O adolescente não era cuidado. Daí surge o PSE, surge toda esta área voltada à saúde do adolescente, mas o quanto nós ainda estamos engatinhando na busca de soluções para realmente efetivar, né, chegar a uma conclusão, melhorar a situação de vida desses adolescentes. Agora, com relação à gravidez na adolescência, a essas incidências, eu vou chamar novamente a Maquilaine, né, a nossa mestranda, para colocar sobre os dados estatísticos com relação a isso. Quando a gente fala em percentuais, pode parecer um número não expressivo, e a gente está falando que reduziu esse número e tudo. Mas se a gente for olhar para os números absolutos, esse número é bastante expressivo. Somente em Santa Maria, mais de 500 meninas anualmente se tornam mães. Então, não é uma questão de ser menosprezada e de se dizer, não, agora está reduzindo, não precisamos fazer mais nada.
Então, esse trabalho de conscientização, de levar o cuidado, de abrir as portas das unidades é muito importante, é fundamental. Não se apegar a questões de dificuldades pessoais que muitos têm, de falar sobre a sexualidade, mas buscar se trabalhar bastante sobre isso para poder trazer uma vida saudável sexualmente e um futuro talvez melhor para todas essas adolescentes, e também sem falar nos meninos que também podem se tornar pais nessa faixa de idade. A gestação na adolescência no Rio Grande do Sul vem apresentando uma tendência decrescente. Dados do BI Saúde, RS, que trazem números do Sistema Nacional de Nascidos Vivos, mostram que estavam acima de 14,5% em 2015. E nos últimos anos, né, de 2019 e 2020, já estão em torno de 10%. Deve-se levar em conta que os dados de 2019 e 2020 ainda são preliminares, porém, vem, né, mostrando essa redução ao longo dos outros anos também. Olhando também os números da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, com seus 32 municípios, e dos quais Santa Maria também faz parte, observa-se também uma tendência decrescente, se olharmos esse mesmo período. Porém, em 2019 houve um pequeno aumento percentual, mas até agora, em 2020, voltou a reduzir. É importante salientar que quando olhamos esses números, estamos falando dos nascidos vivos, não estamos computando os óbitos fetais ou natimortos e os abortos. Então, esse número de gestação na adolescência deve ser bem maior. Então, isso vendo Santa Maria e vendo o Rio Grande do Sul, né? Se nós formos comparar o Brasil com outros países, nós vemos que nós estamos ainda muito distante do ideal das estatísticas para a redução da gravidez na adolescência, né? E, por outro lado, também, a gente tem que lembrar, né, de falar, e se essa adolescente engravidar? Né? O que fazer com essa adolescente que engravida? Né? Como fica a autoestima dessa adolescente que engravida? Então, eu convido a Amanda, né, para colocar sobre esse tema para nós. Boa tarde, Regina. Obrigada pelo convite. Muito interessante o que as colegas trouxeram, a Daiane, a Maquilane. Esses números realmente impressionam, né? Não importa quanto a gente veja eles realmente impressionam. Aí, só fazendo uma correlação com o que as colegas trouxeram aqui, é importante a gente estar dentro das escolas, né? Porque realmente existe essa diferenciação, uma lacuna de atendimento dessas pessoas, né? A criança nós atendemos até uma certa idade ali, acompanhando em puericultura com o pediatra mensalmente, e aí vai se perdendo esse vínculo, e aí só depois quando vier grávida, o menino é ainda mais difícil. O menino, quando ele tiver um problema, se ele perceber, se ele quiser tratar, ele vai procurar muito mais tarde na vida adulta, né? Então, a gente tem, por essa lacuna, realmente se ressalta a importância de estar dentro das escolas. E dentro das escolas a gente percebe quanto os professores são importantes para trabalhar a autoestima da criança. Como eles têm a capacidade de identificar a relação familiar que essas crianças têm. Um professor, ele consegue, estando todo dia, tendo essa relação próxima com o aluno, ele consegue perceber no aluno mudanças, desde a mudança dos interesses, nesse imediatismo que a Maquilane trouxe. Então, olha, ele está mudando os interesses agora, ele está querendo transar nesse momento, ele está pensando em mudar alguma coisa na vida quando é do interesse, ou também na violência, eles mudam o comportamento. E é o professor a principal figura aí, depois dos pais. E dentro da escola é o melhor lugar para um profissional de saúde estar para tratar um adolescente, isso não dá para negar mesmo. E aí que a gente vai tentar prevenir, claro,
Mas nessa questão de autoestima, muitas vezes o que recobre na gravidez, na adolescência, é o depois, né? Acontece, a gente não pode tratar só a menina na gravidez, na adolescência. Normalmente vem a menina, todo mundo chega em volta da menina, vamos tratar ela com muito julgamento. Os pais se apavoram, os familiares se apavoram. E com muito julgamento vai se tratar, muitas vezes. E por isso a menina, por vezes, tenta não contar, esconde a gravidez até o final, quando ela pode perceber que a adolescência ela é um período de tantas mudanças no corpo que por falta de autoconhecimento, autoestima, elas não vão conseguir reconhecer os sinais da gravidez até lá, mesmo isso sendo conversado. Então, o que a gente vai tratar de autoestima, vamos tratar pós, é quando a gente recebe a notícia da gravidez. Então, a menina veio e nos contou, estou grávida. Como eu vou reagir a isso? Tá bem, tu tá grávida. Quer me contar como aconteceu? O que a gente vai fazer a partir de agora? Porque se tu começa a jogar muito julgamento, não, isso é culpa tua, porque eu sempre te dei orientação, porque eu sempre te dei camisinha, porque tinha aqui na unidade de saúde tinha anticoncepcional, essa menina ela vai ter uma dificuldade, ela vai começar a acreditar, e isso a gente vê muito nos atendimentos, que elas repetem o que elas ouvem. Não, eu queria engravidar. A gente pergunta, isso foi planejado? Elas falam, não, eu queria. E aí tu vai pesquisando, vai conversando com ela mais a fundo, para ouvir o que ela tem para falar. Na verdade, não. Na verdade, foi algo que falaram para ela e ela está repetindo. Ela acredita que aquilo que aconteceu é culpa dela porque ela não se cuidou. Então, de outra forma também, assim, a partir do momento que ela engravida, a sociedade cai muito acima daquelas questões que já são de discussão amplas, que a mulher tem que se reservar a maternidade. E uma menina que não tem a maturidade psicológica, a maturidade corporal completamente desenvolvida, ela pode cair na armadilha de acreditar que a partir do momento que ela é mãe pela primeira vez, ela vai ter que desfazer todos os sonhos que ela tinha antes. Então, tem que se trabalhar também durante a gravidez, isso para que após o puerpério, uma mudança muito grande, te traz, por vezes, depressão, que é muito comum acontecer. Para adolescente, isso é muito mais impactante. Então, trazer tu vai continuar a tua vida. O que tu sonhava antes, tu vai continuar sonhando e trabalhando para isso acontecer. E fortalecer a rede de apoio. É a rede de apoio que vai dar o suporte para a autoestima dessa menina. E do menino também, né? A gente não pode esquecer ele nesse vínculo. A gente tem que trazer ele também para esse momento e trabalhar com ele num momento separado também. E falar, olha, tu vai ser pai, como a gente vai trabalhar com isso? E vamos continuar seguindo também a sua vida a partir de agora, né? Muito bom. Muito bom, né, Amanda? É bem isso mesmo que a gente observa. Nós vemos frequentemente todas essas situações. Quantas meninas que engravidam e acham que assim, ó, os sonhos acabaram. Agora é o filho, né? Embora não que aquele filho um dia não fosse ser um sonho dela, mas que acaba sendo um sonho realizado precocemente e que está posto e que ela tem que enfrentar, né? E eu acho que um aspecto muito importante, Amanda, que tu colocaste, é com relação ao julgamento. Eu digo pelo amor de Deus para as pessoas, essa adolescente ela é julgada o suficiente, muitas vezes pela família, pelos amigos, pela sociedade. Se ela vem para uma escola, se ela vem para uma unidade básica de saúde, se ela vem para um hospital, o que menos a gente tem que fazer, ou melhor, o que a gente jamais tem que fazer é julgar. E sim abraçar, né? Escutar, sentir o que essa adolescente quer falar para a gente. Porque a gente escuta tantas situações e a gente observa muitas vezes que o ciclo se repete. O ciclo se repete, mas a minha mãe também teve bebê cedo. Então, por que eu não posso ter? E agora eu engravidei e eu sou culpada por isso.
né? Então, muito é julgada a culpa de uma gravidez que ela não fez sozinha, né? Mas a menina leva a culpa de tudo isso. Então, nesse aspecto é que entram os profissionais da saúde, entram a educação em saúde, de promoção da saúde do adolescente. E eu concordo plenamente também, né, Amanda, que nós temos que não só falar para a menina, o menino também. Cadê a responsabilidade do menino? Né? Não é só a menina que fez o nenê. Então, como que esse menino também pode ajudar? Sabe? Então, são muitas situações e, por outro lado, eu falo assim, ó, eu vou me arriscar a falar, né? E posso até ser um pouco julgada por isso, mas não faz mal, é o que eu acredito. A família tem um papel muito importante com isso. Vocês, mães, pais que estão nos assistindo, por favor, se vocês têm filhos adolescentes, conversem. Chamem para conversar. Abram um jogo. Abram um jogo. Vejam o que eles estão assistindo. Com quem que eles estão se comunicando no WhatsApp. Com quem que eles estão se comunicando nos Facebook, no Instagram, em todas essas mídias, né? Essa tecnologia que está na mão deles, está no quarto deles, está no travesseiro deles. E ele está em locais que vocês não estão presentes. Então, quantas coisas podem estar sendo combinadas ali, né? Quantos convites, né? Quantas conversas estão sendo assim, ó, instigadas aí com esses adolescentes, né? Colocando à prova deles a sua autoestima, a sua autodecisão, né? Ai, mas olha, fulano engravidou, por que tu não vai engravidar? Fulano está transando, por que tu não vai transar? Então, pai e mãe, por favor, olhem para seus filhos, olhem para os seus adolescentes. E vocês, amados adolescentes que estão nos escutando, vai um recado assim para o coração de vocês. Abram o coração de vocês. Saibam que não é só vocês que sentem essas angústias, que sentem esses sentimentos, às vezes, de tristeza, de impotência. Isso não é só coisa de adolescente, não. Isso é coisa de gente grande. Mãe também sofre, pai também sofre, assim como vocês também sofrem, né? Procurem um profissional de saúde. Procurem, dizer, me ajuda, eu estou precisando de ajuda. Então, fica uma questão muito importante. O adolescente que disser, por favor, me escute, ou por favor, me ajuda, abracem esse adolescente. Porque é ali que ele está buscando segurança para falar alguma coisa, para abrir seu coração, para tirar suas dúvidas, né? São muitas as situações que eles têm, e são muitas as vontades de descobertas, né? É uma fase, chamam, né, bem da fase miojo, que é tudo muito rápido, é tudo muito instantâneo, é para o momento, né? Então, ali vai a nossa dica de saúde. Se cuidem, se previnam, né? Gravidez não é crime, nunca, jamais. Nós nascemos numa gravidez, então isso é uma bênção, né? Mas que a gente consiga fazer, planejar, né? Conversar, desejar, e que a gente tenha um momento certo para isso, tá bom? Então, fica um beijo para vocês, agradeço os convidados que participaram, a Daiane, a Maquilane, a Amanda, né? Em outra oportunidade, a gente volta para mais conversas, principalmente de promoção da saúde na adolescência. Agradecemos também a TV a Saúde em Foco por essa oportunidade e mais um trabalho do mestrado profissional em saúde materno-infantil que está sendo divulgado. Um abraço para vocês e até a próxima.